Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um webinar Hugo. Desde já dar-vos os votos de um bom ano letivo a todos e obrigada por cá estarem também a assistir à sessão. Entretanto, vejo que estão alguns professores ainda a entrar na sessão, mas vamos se calhar arrancar. Então, para a sessão de início de ano, trazemos então aqui o tema de introdução ao Hugo, no qual vamos falar então sobre o que é a ciência da computação, que é assim o tema principal da UB, ciência da computação e a programação. Vamos passar aqui por alguns passos bases de como utilizar a plataforma e teremos também no final um momento para colocarem as vossas dúvidas. Para me ajudar aqui com a sessão, convidámos então a professora Ana Teixeira do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro em Loures. Ana, que também é uma das nossas vencedoras do Prémio Comunidade. Olá Ana, muito obrigada por ter aceito o convite. Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos. Ok. Então, aqui para os webinars, para quem cá está pela primeira vez, normalmente o que costuma acontecer é termos sempre estes momentos de apresentações, onde vos trazemos um tema, muito baseado no que os professores também nos pedem, do que gostariam de saber, e como sabemos que é agora a altura de novo ano letivo e que temos novos professores na plataforma, gostamos sempre de vos trazer aqui estes primeiros passos de como a utilizar. De lembrar que este é o primeiro webinar de introdução, e que depois terão também as formações acreditadas, ok? Mas pronto, mas darmos aqui um primeiro passo, começamos então com este webinar. Ao longo da sessão, qualquer dúvida que tenham, podem ir colocando. Para quem nos esteja a assistir através do Zoom, tem então o chat, ou então a opção de Q&A, e depois teremos então um momento onde vamos estar a responder às vossas questões, mas vamos deixar esta parte assim um pouco mais para o final. Mas estejam à vontade, tudo o que formos aqui apresentando, sempre que surgir alguma questão, vão então colocando. Depois queria também lembrar que no final desta sessão, esperamos sempre também que enviaram um pequeno formulário para responderem brevemente do que acharam deste webinar, o que gostariam de ver nos próximos webinars. Okay? Por isso, se tiverem um tempo, pedia-vos que no final respondessem então a esse pequeno questionário. Mas vamos agora começar então com o webinar em si. Primeiro aqui, apresentar-vos um pouco do que é a ciência da computação e programação, que como disse é aqui uma das bases principais do que é o Hugo. A ciência da computação é então esta área que vai estudar os computadores e a forma como os podemos utilizar para manipularmos a sua informação. E é isto que sabemos de ciência da computação. Depois, temos também como tema a programação, que está muito associada à área da ciência da computação e que através da programação conseguimos então programar estes computadores que nós vamos vendo no nosso dia a dia. E assim conseguimos programá-los para que eles executem funções que nós pretendemos. Por exemplo, quero cozinhar algo, então vou programar com que aquele robô ou aquele computador faça isso. Estou no meu computador em si e preciso que exista aqui um programa, como por exemplo o Hugo, e é através da programação que conseguimos fazer isso. É através da programação que conseguimos criar coisas nossas ou então vermos mesmo outras coisas que foram criadas por outros utilizadores. E descobrimos aqui também que através da ciência da computação não estamos só a aprender novos conceitos, mas estamos principalmente a adquirir novas competências e a trabalhar sobre elas. Competências que podem ir desde o raciocínio lógico, o pensamento computacional, a resolução de problemas e a criatividade. Vendo aqui uma boa potencialidade de estamos a ensinar algo novo e que está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, mas também aqui uma área que nos traz novas competências, tanto para nós professores, que experimentamos também a UB, como para os nossos alunos. Então, vemos aqui esta questão da área da ciência da computação como algo muito positivo. Mas primeiro temos que nos perguntar, ok, temos então a UB, ela tem como um dos seus papéis principais levar a ciência da computação e a programação para as escolas, mas qual é que é o papel da escola neste sentido? Ou seja, com esta revolução tecnológica que está a existir, qual é que vocês acham que deve ser então o papel da escola? Enquanto Hugo, nós acreditamos que a escola tem um papel essencial, até porque é através da escola que acabamos de preparar os nossos alunos, e se a escola puder também trazer esta área da ciência da computação e da programação, já estamos a dar aos nossos alunos estas ferramentas e estas competências que eles depois poderão utilizar no seu futuro.
Nós no UB não temos como objetivo principal tornar nenhum dos vossos alunos programadores. Óbvio que se eles quiserem, poderão tornar-se programadores e já começamos aqui desde muito novos também a ajudá-los neste sentido. Mas não é esse o nosso objetivo principal. Nosso objetivo é que, independentemente do que eles façam no seu futuro, tenham já competências que os ajudem, não só em termos profissionais, como em outras características que possam vir a ser necessárias. Mas para isso é importante então que a escola possa agir nesse sentido. E espero que concordem com esta afirmação. Temos aqui uma segunda pergunta, que é, okay, já entendemos então que ciência da computação e da programação podem ser úteis, tem aqui vários aspectos positivos, a escola tem de ter aqui um papel fundamental para inserirmos a ciência da computação e a programação no dia-a-dia dos alunos, mas eu sou professor, será que eu preciso ter experiência em programação para poder dar as vossas aulas? E a nossa resposta é não precisam de ser profissionais em programação, nem professores de TIC, uma vez que nós temos aqui um currículo que é desenhado para todos os professores. Qualquer professor, qualquer técnico que queira utilizar a UB, temos então aqui uma plataforma que está preparada para todos. Através de um currículo que tem em si também planos de aula detalhados para vos ajudar nas diferentes aulas que vão surgindo. Temos também atividades com instruções e soluções, porque sabemos que por vezes pode sempre surgir assim alguma atividade em que tenham mais alguma dúvida e tem sempre esse apoio, como também garantirmos estes momentos tanto de webinars como também de formação para vos capacitarmos para que se sintam mais à vontade com a nossa plataforma. Depois, outras coisas também vão encontrar aqui como aspectos positivos na plataforma. É que os vossos alunos podem trabalhar a pares, não precisa de ser um trabalho individual, mas isto aqui já fica consoante cada escola e cada professor. Mas, por exemplo, se o número de dispositivos for uma questão, podem já ficar a saber que os alunos podem trabalhar a pares, ou seja, entram 2 alunos por computador e realizam as diferentes atividades e elas vão contar pelos 2. Mas se preferirem, os vossos alunos podem trabalhar também individualmente. O bom aqui de trabalharem a pares é que também estão a desenvolver uma competência que é esta questão de colaborarmos com o outro e não estarmos tão isolados. Depois disto, a UB também pode ser utilizada em diferentes ambientes. Se não conseguirem que os vossos alunos façam as aulas em horário das vossas aulas, podem, por exemplo, sugerir que eles façam ou na biblioteca, ou em casa, ou então em outro espaço. Não precisa de ser apenas em sala de aula. E porque a UB é utilizada principalmente nas salas de aula, trazemos também aqui esta metodologia STEAM, na qual os nossos conteúdos se ligam a outros conteúdos que vocês vão-lhes também ensinando nas diferentes disciplinas, como ciência, matemática, artes, entre outros. E também trazemos aqui muito esta metodologia de desafios abertos, em que vocês podem trazer os temas que estão a trabalhar e utilizar as nossas ferramentas para trabalharem esses mesmos temas. Agora, sobre a plataforma em si. Não se esqueçam, entretanto, de qualquer questão do que eu fui falando, vão colocando, ou outras que se foram lembrando por estes dias. Em relação à plataforma em si, estes são os 4 pilares fundamentais do nosso currículo. Como fui dizendo ao longo da apresentação, os nossos conteúdos são principalmente baseados na ciência da computação e na programação. Quando criamos uma aula, um desafio ou um projeto, temos sempre como base de queremos ensinar um conceito de ciência da computação ou de programação, e a partir daí criamos ou uma imagem, ou um vídeo, ou um jogo, que tenha isso em mente. Por exemplo, queremos ensinar algoritmos, então esse vai ser o nosso foco para aquela aula ou para aquele desafio. Depois disso, esses recursos têm então de desenvolver alguma competência, e essas competências podem ir desde as do pensamento computacional ou competências cognitivo-motoras, mas estando eles a fazer um jogo, a ver um vídeo ou a ver uma imagem, estarão sempre a desenvolver alguma competência. Depois temos então a metodologia STEAM, que, como disse há bocado, é esta ligação com as outras áreas e também estes desafios abertos que vamos trazendo também para os vossos alunos. Depois disto, a UB tem aqui um currículo que é muito baseado em narrativas, e essas narrativas são baseadas nas 17 metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, em que trazemos temas de sustentabilidade, cidadania e entre outros. E todos estes
pilares fazem então parte do que é o currículo da UB. Dentro do currículo da UB temos neste momento disponíveis 3 níveis, sendo que os alunos iniciam todos no nível 1, de Introdução à Ciência da Computação, e neste primeiro nível vão encontrar então um conjunto de 30 aulas. Podem ser lecionadas de uma forma linear, em que começam aula 1, aula 2, aula 3 e vão assim por diante, ou então podem explorar todo o nosso conteúdo e irem decidindo de que forma é que querem começar com os vossos alunos. Por exemplo, fazer a primeira aula, mas depois saltar, por exemplo, para a 10, para voltar para a 5 e ir fazendo assim. Desde que eles tenham a experiência de passarmos pelo nível 1, fomos conhecendo os novos conceitos e vendo o currículo da U, vão estar a ter uma boa experiência. Não precisam de seguir esta aprendizagem linear, mas se preferirem, podem assim o fazer. O nível 1 tem como objetivo principal conhecerem então estes conceitos básicos de ciência da computação. É assim que começam as primeiras aulas deste currículo e vão até grande parte do currículo em si. Depois temos um conjunto de aulas finais, onde já nos focamos mais numa ferramenta de criação de projetos. Nestas últimas aulas, vamos-lhes dando então uma explicação de como é que vamos utilizar esta ferramenta, e no final os alunos são desafiados a criar o seu próprio projeto. Assim, têm uma experiência de conhecer os conceitos de início, fui-me apercebendo de como é que vou no futuro utilizar a ferramenta. Depois as últimas aulas são baseadas na ferramenta em si, até que no fim desafiamos então os alunos a criarem algo seu. Terminando o nível 1, depois avançariam para o nível 2 e 3, onde iriam ter novos desafios. Mas para a sessão de hoje vamos nos focar aqui no nível 1. De lembrar que todos os alunos iniciam sempre no nível 1, independentemente da idade, que é o que também vamos ver a seguir. Dentro do nível 1, vamos então encontrar variantes do nosso currículo. Ao criarem uma turma, ela pode ser uma turma de primeiro ano, segundo ano, terceiro e quarto, ou quinto e sexto. E para cada um destes anos escolares, vamos então ter variantes do currículo. Ou seja, vamos adaptar o currículo para cada uma destas idades. Isto porque nós sabemos, por exemplo, que o primeiro ano ainda está a aprender a ler, a aprender a escrever, e que precisa ter um currículo adaptado àquela idade. E o mesmo fazemos para as outras idades. No final do dia, todos vão aprender o mesmo, todos vão aprender os mesmos conceitos de ciência da computação e da programação. As atividades é que vão estar adaptadas a eles e o número de aulas também é o mesmo para todos, 30 aulas para todos estes alunos. E todos eles começam no nível 1. Ainda sobre o currículo em si, vão também aqui encontrar diferentes tipos de cursos, sendo o nosso foco principal o que nós chamamos de curso, onde estão este conjunto de 30 aulas, onde temos então esta aprendizagem linear e mais aprofundada de cada um destes conceitos. E vamos também atualizando estas aulas dos cursos anualmente, com base também do feedback que vamos tendo das turmas que acompanhamos ou dos professores que contactam connosco. Para complementar esta aprendizagem do curso, temos os desafios. Eles têm um formato curto em comparação às aulas do curso, vão sendo atualizados com mais frequência e vão tendo também aqui diferentes temas. Alguns ligados a áreas curriculares, ou então a alguma festividade. Por exemplo, temos o Natal e fazemos um desafio sobre o Natal com recursos e atividades utilizados na U. Muitos destes desafios também se ligam diretamente às aulas do curso. Por exemplo, temos a primeira aula que é sobre computadores. Então existe um desafio offline que nos fala sobre computadores. E o mesmo para todos os outros conceitos que vêm a seguir. Existem sempre atividades offline que se ligam a estas aulas. Mas depois mostro-vos a seguir quando estivermos na plataforma. O último tipo de recurso que aqui temos são então os projetos, nos quais os alunos podem então criar os seus projetos originais ou partir de um template. Podem sempre aplicar estes desafios de projetos a algo da vida real ou outro tema que tenham, e também possibilitamos aqui a partilha para a comunidade, sendo que eles não precisam de ter uma conta UB para verem os projetos que os vossos alunos vão criando. Okay. Agora, para entrarem na plataforma é através do play.ubo.io e é através deste link que tanto professores como alunos acedem à plataforma. Vou aqui mostrar-vos a experiência. Esta é então a página inicial.
Eu, como tenho uma conta de professor, entro com o meu e-mail, depois de já ter feito a inscrição, e depois coloco a palavra passe. Em qualquer momento, caso me esqueça da minha palavra passe, posso carregar em esqueceste da tua palavra passe, é-me enviado um e-mail e através desse e-mail posso então definir uma nova palavra passe. Depois disto, entro então na plataforma. Na plataforma encontro já aqui as minhas turmas criadas, mas caso ainda não tenha uma turma criada, podemos começar então por aí. Carregamos em criar nova turma, definimos um nome para a turma que vamos utilizar, pode ser uma turma de teste ou a turma mesmo que vão ter com os nossos alunos. Depois escolhem o ano de escolaridade, e é aqui que temos então as variantes, consoante o ano de escolaridade que eu escolher, vai-me aparecer uma variante do currículo. Vou utilizar o quarto ano de exemplo, e depois digo então quantos alunos é que vai meter a minha turma. Depois carregamos em criar turma, na verdade cria ali 2 alunos, mas depois aproveito para explicar como é que adiciono mais um. Pronto, foi então aqui criada a turma para este webinar. Ela está no nível 1, tem um aluno e é do quarto ano. Carregamos na turma. E temos aqui então o conjunto das aulas. Se formos navegando, podemos ver que temos então 30 aulas do nível 1 e que quando as terminasse podia então passar para o nível seguinte. No caso do quarto ano, as primeiras 3 aulas já vão aparecer desbloqueadas. E neste caso o que acontece é, na conta do aluno, são também as 3 aulas que aparecem desbloqueadas. As aulas em si estão agrupadas por módulos e tem aqui o nome de cada um dos módulos. O primeiro módulo é Computadores e História da Tecnologia. E nós podemos ir desbloqueando para os alunos as aulas por módulo e carregamos neste cadeado, ou então aula a aula. Por exemplo, tenho aqui aula 5 e quero que apenas esta aula seja desbloqueada para os meus alunos. Carrego então no cadeado da aula 5. E a partir daqui, esta aula 5 fica também desbloqueada para os meus alunos e eles na conta deles conseguem então aceder à aula 5. Para os alunos irem fazendo mais aulas, precisam sempre de ir desbloqueando as aulas. Em relação à aula em si, temos então aqui o primeiro exemplo, que é a aula 1, Introdução à Aventura do Código. Carregando no plano de aula, temos mais informações sobre a aula em si, como os diferentes objetivos desta aula, um pequeno resumo. Depois, como vos mostrei há pouco dos diferentes pilares, aqui sabemos qual é que é cada uma das características dos pilares que está presente nesta aula e posso sempre carregar para saber mais. Mais abaixo consigo também ver as diferentes atividades que vão cá estar, a descrição de cada uma delas e também, caso carregue, consigo saber um pouco mais sobre a atividade. Agora aqui descendo. Depois, em diferentes aulas, vamos apresentando novos conceitos e sempre que surgem novos conceitos, colocamos então aqui o termo utilizado nesta aula e também a sua definição para vos ajudarmos. O plano de aula é sempre útil consultarmos antes de darmos aquela aula e o mesmo com a aula em si. Sempre importante vermos primeiro como é que vai ser a aula para conseguirmos ajudar da melhor forma os nossos alunos. Carreguei então em entrar. Este é sempre, temos sempre um primeiro slide na nossa aula. Podemos carregar em iniciar. E temos como primeira atividade um vídeo. Normalmente utilizamos o vídeo para introduzir um novo conceito e o conceito desta aula são os computadores e a programação. Vamos então assistir ao primeiro vídeo. Então não, porque eu estou aqui com problema com o som. Acho que agora vai funcionar. Agora sim.
computador é uma máquina que faz o que lhe dizes. Faz-me um sumo de fruta. Espera! Não é assim tão simples. Tens de dar as ordens de uma maneira que o computador perceba. Há comandos especiais para os computadores entenderem. Tens de colocá-los na ordem certa. Chama-se a isto programar. O computador é feito de muitos componentes, todos ligados entre eles. A todas estas peças e pecinhas chamamos hardware. O hardware, sem os programas, não sabe o que fazer. Aos programas chamamos software. Pronto! Aqui está o meu programa! Agora já sabes como podes dizer ao computador o que fazer. Temos então o primeiro vídeo sobre computadores e programação, onde apresentamos o que são computadores e dois diferentes termos, como hardware e software. Sendo hardware as diferentes peças que compõem o nosso computador, software os programas que nós temos então instalados ou que podemos aceder através de um navegador de pesquisa. Podemos então também, depois de assistirmos ao vídeo, carregarmos aqui no botão das instruções, onde temos mais informações sobre o vídeo apresentado e algumas questões que podemos colocar à nossa turma, como por exemplo, o que é um computador, o que é programar, ou então qual é o significado destas duas expressões. Depois de vermos o vídeo, podemos seguir então para o primeiro exercício, que é aqui o robô instruções. Neste jogo temos então o robô, no qual temos de dar instruções para que ele faça a ação pretendida. A ação pretendida aparece sempre no ecrã. Neste caso é o sumo de laranja e eu tenho de indicar pela ordem correta como é que eu vou fazer então o sumo de laranja. Carrego em cortar laranja, espremer e depois posso confirmar. A própria plataforma depois diz-me se eu acertei ou não no exercício. Posso sempre continuar para a próxima atividade, tentar de novo ou então ver o que eu fiz. Caso tenha alguma dúvida, caso surja alguma dúvida em algum dos jogos, podem sempre novamente carregar em instruções e têm aqui os diferentes passos a realizar e no caso do professor têm acesso à solução. A solução não aparece para os vossos alunos. À medida que os alunos vão avançando, vamos tendo mais níveis dos diferentes jogos e eles vão também ficando mais desafiantes. Por exemplo, nestes, deixamos de ter apenas 2 instruções e passamos a ter 4 para fazermos então o sumo de laranja. Vou agora passar aqui para o quiz. O momento de quiz é sempre o último de todas as aulas, vão sempre ter aqui este momento de quiz, onde colocamos algumas questões para verificarmos se os alunos conseguiram compreender ou não o que foi explicado tanto no vídeo como nas diferentes atividades da aula. Devem então de ler a pergunta aqui colocada e escolher qual a resposta correta. Neste caso, como devem ser dadas as instruções do computador. Também aqui no quiz, conseguimos sempre carregar para a próxima atividade ou tentar de novo. Depois escolhemos então, seguimos para a próxima pergunta e imaginemos que nos tínhamos enganado nesta segunda. Ela vai aparecer aqui vermelho, temos então o feedback de como correu, mas podemos sempre tentar de novo. E como viram, há aqui uma troca das opções, que é para garantirmos que os alunos estavam atentos e que não se seguem apenas pela ordem. Neste caso, o sumo manteve-se, mas a resposta certa veio agora para o segundo lugar. Como podem ver, as perguntas são bastante simples, até precisamos da falar da primeira aula. Para primeiro e segundo ano, as perguntas vão ser muito baseadas em imagens, como aqui vimos, mas como estamos numa turma de quarto ano, já começamos a ter perguntas com texto. E aqui, pronto, os alunos tinham apenas de ir respondendo a estas questões. E no final desta aula, e apenas no final desta aula, temos também aqui um vídeo, que é um trailer do que irá surgir nas próximas aulas. Esta é a única onde existe um vídeo no final. Normalmente as aulas terminam sempre com um quiz. E como viram, de uma forma bastante simples, passamos então pela aula 1. Vou carregar em terminar. E esta seria mais ou menos uma experiência com o professor que está a tentar perceber como é que vai ser a próxima aula que vai dar ao aluno.
Podia fazer primeiro consulta o plano de aula, depois ver as diferentes atividades que tem na aula e agora estaria pronto então para dar esta aula aos seus alunos. Por falarmos dos alunos, temos então aqui do lado direito a informação sobre os alunos desta turma. Neste caso, coloquei apenas um aluno, mas se interessante já vou adicionar outro. Os alunos entram na plataforma com o seu nome do utilizador e os alunos têm também uma palavra-passe que é a mesma para toda a turma. Depois, posso sempre adicionar novos alunos, coloco quantos alunos é que quero e carrego em adicionar. No primeiro dia de aulas, posso também fazer aqui gerar cartões de palavra-passe e é um PDF com o login dos vossos alunos. Penso que o estão a ver. E através destes cartões, que podem também dar aos vossos alunos, eles têm aqui o endereço para utilizar para entrarem na plataforma, o nome do utilizador que vão colocar, a palavra-passe da turma e caso associem nomes reais, ele irá aparecer neste espaço. Os nomes reais são então algo que vocês podem associar a estes nomes do utilizador, ou seja, carregando em ligar nomes reais, nesta página de editar alunos, tenho aqui os nomes do utilizador, que se calhar não vos diz muito, mas eu posso dizer quem é cada um destes alunos. Associo então o seu nome real, guardo com uma chave, e é importante não perdermos esta chave, porque não temos forma de a recuperar. E agora já sei então quem é cada um destes meus alunos. E consigo então utilizar a plataforma de uma forma mais simples. Vamos então agora à experiência do aluno, como é que ele entra na plataforma. Eu vou aqui utilizar estes alunos, tenho aqui outra página aberta da plataforma, os alunos entram então com o nome do utilizador e não com o e-mail, como acontece com o professor, e eu agora posso escolher se quer que o aluno entre em modo individual, e aqui ele teria então de colocar o seu nome do utilizador e a palavra passe da turma. Ou então, se eu quiser 2 alunos por computador, existe aqui um botão que me permite que 2 alunos estejam no mesmo computador. Deste lado coloco o nome do utilizador e agora vou copiar a palavra passe da turma, que é a mesma para os dois. Os alunos podem a qualquer momento alterar a sua palavra passe, mas fica aqui para a vossa conta definir se querem ou não que eles alterem. Carregam no botão azul e entram os dois na plataforma. Diferente do professor, tem então este aspecto de página principal. Primeiro que lhes irá aparecer é então o curso, que é a turma que o professor criou. Carregando na turma, conseguimos ver então as 3 primeiras aulas que aparecem automaticamente desbloqueadas e a aula 5 que há bocado desbloqueei. As restantes estão bloqueadas até que o professor as desbloqueie. O aluno consegue apenas aceder às que já estão desbloqueadas. Além da turma em si, existem também desafios, que são então com um formato mais curto das aulas, mas baseado aqui em diferentes temas, como por exemplo cibersegurança, como fazer um projeto simples, entre outras temáticas. Sempre que encontrarem um desafio com o símbolo de um lápis, significa que é uma atividade offline. Temos então desafios sobre ciência da computação, os objetivos sustentáveis. Temos também aqui sobre as áreas STEM, com alguns desafios de ciências, matemática, artes e entre outros. Depois temos também aqui tagados os nossos desafios de pensamento computacional, cada um para cada uma das áreas. Depois as atividades offline, que nós chamamos de atividade unplug. Como expliquei de início, estas atividades estão ligadas a cada uma das aulas, ou seja, para cada das nossas aulas do curso existe sempre uma atividade offline, que pode ser utilizada para complementar aquela aprendizagem, ou então se tiverem alunos mais despachados na vossa aula, podem também sempre enviá-los aqui para a área dos desafios.
Esta área não vai estar bloqueada para os alunos, está sempre desbloqueada e eles podem escolher livremente qual o desafio que querem fazer, ou então vocês podem sugerir. E por último, temos também aqui o das celebrações. Para alguns dias celebrativos, temos alguns desafios. Por isso é que tem aqui uma variedade gigante de desafios, é apenas escolherem o que pretendem fazer. Temos também aqui a área mais criativa e mais livre, que é esta área dos projetos, onde os alunos podem criar o seu próprio projeto através de um template ou então de um projeto livre. Se escolherem um template, como por exemplo um quiz, ele já vem pré-programado, os alunos já têm aqui algumas dicas de como começar, mas podem pegar neste projeto que já cá está e alterar tanto o cenário, como os personagens, como os próprios blocos e o texto que cá está. Primeiro, podem, claro, experimentar o que nós aqui temos. Ele serve apenas de exemplo. Nós queremos é que os alunos alterem e tornem este projeto seu. Surge então a questão, podem responder. E depois são desafiados a criar o seu próprio quiz. Nesta área tem disponível todos os nossos blocos, todas as nossas personagens e os nossos cenários. Para esta ferramenta nós também temos aulas dedicadas onde os ensinamos a utilizar. Caso já tenham utilizado alguma ferramenta semelhante, então aí poderão começar a qualquer momento a usar a U-Box. Como dizia, tanto pode ser a partir de um template ou a partir de um projeto livre. Dão um nome e é aberta aqui uma página em branco, onde eles podem começar aqui a criar através de algo que vocês sugerem ou então algum projeto que o próprio aluno queira fazer. Depois de ter aqui o projeto, pode também carregar em publicar para partilhar com amigos, familiares ou outras pessoas. Elas não precisam de ter uma conta da Ubo, basta terem o link para a plataforma. Ele agora não me está a funcionar corretamente. Mas quando forem experimentar, irá funcionar. E os projetos vão ficando aqui guardados. Mais abaixo têm também acesso a projetos que foram feitos por outros alunos. A grande parte destes projetos são alunos que ganharam o nosso concurso do projeto do ano e nós destacamos também aqui na plataforma, para vocês poderem ver os diferentes projetos. Agora voltando aqui à experiência da aula. Vou colocar estas duas páginas lado a lado para o que vos vou mostrar a seguir. Vamos agora passar para a aula 8, que é uma aula sobre algoritmos. Só para vermos aqui uma experiência diferente. Okay. Então, do lado esquerdo tenho a conta do professor e do lado direito a conta dos alunos. O professor tem também aqui alguns botões que nos fui mostrando, como por exemplo, apresentar a aula. Ao carregar neste botão, os alunos passam-se a ser guiados pelo professor pela plataforma. Eles vão ver exatamente o que o professor estiver a apresentar no seu computador, mas não vão conseguir interagir com a plataforma. Este botão é bastante útil quando querem ter a atenção dos vossos alunos ou, por exemplo, para apresentarem o vídeo. Antes de apresentar o vídeo, também dizer que quando querem que eles façam alguma atividade, como por exemplo o jogo que vem a seguir, existe aqui o botão dos alunos, que ao carregarem nele, o aluno passa então a ter também a plataforma desbloqueada do seu lado e já consegue fazer as atividades. À medida que ele vai fazendo as atividades, tem um outro botão, onde podem ir acompanhando o progresso dos vossos alunos. E também com este círculo azul, conseguimos também ver quais é que são os alunos que estão na plataforma. Por exemplo, eu aqui já fica azul clarinho, o que me indica que estes meus dois alunos estão no exercício 1. Vou agora fechar aqui a experiência do aluno e voltamos à do professor.
Na aula 8, como viram, voltamos a ter aqui um vídeo sobre algoritmos. Põe isto a lavar, por favor. A máquina de lavar está vazia. Eu digo-te o algoritmo. Pega na caneca e lava. Não! Segura na caneca e põe água a correr. De que é que estás à espera? Abre a torneira! Não é preciso, só tens de rodar para que a água comece a sair. Agora pega na esponja, põe um pouco de detergente, Define um pouco. aplicar 2 gotas. Agora põe a esponja debaixo d'água até começar a fazer espuma. Esfrega a esponja por toda a caneca até removeres toda a sujidade. Boa! Agora pões debaixo d'água até que saia toda a espuma. Já está! Agora é só pôr no escorredor e deixar a secar. Ah, e não te esqueças de rodar a torneira para fechar a água, não podemos desperdiçar. Oh não! Para fechar tens de rodar no sentido contrário. Algoritmo executado com sucesso. Através deste vídeo, descobrimos então o que são algoritmos, que são estes passos ou instruções que temos de seguir para conseguirmos resolver um problema. No exemplo do vídeo, tínhamos então de lavar o copo e tínhamos de dar estas diferentes instruções ao nosso robô. Lembramos também aqui da importância dessas instruções serem claras e precisas para que o robô, o computador ou até mesmo uma pessoa os consiga executar da forma correta. A seguir ao vídeo, os alunos têm novamente aqui alguns exercícios para fazer. Voltamos a recordar o jogo do jogo em instruções, mas agora com um tema diferente. E a seguir este jogo, temos aqui um novo jogo que é o Carros Robô. Para treinarmos aqui o conceito de algoritmos, temos então este robô que temos de o programar para que ele siga então o percurso que tem de executar. Para isso, temos de identificar primeiro onde é que está o carro. Neste caso, ele começa do ponto amarelo e tem de ir para o ponto verde. Temos aqui as setas a indicar o caminho a executar e este é bastante simples, precisa de ir para a esquerda. Basta-me utilizar uma seta para indicar este caminho e para que o carro arranque, carregamos então na chave. E o mesmo continua a ser nos exercícios seguintes. Vamos tendo diferentes caminhos a fazer. Para irmos trabalhando então aqui o conceito de algoritmo. A qualquer momento, caso tenham alguma dúvida, podem sempre carregar nas instruções para verem os diferentes passos a realizar e de lembrar que o professor tem sempre acesso à solução. Caso ocorra algum erro e precisem do nosso apoio, podem carregar no vosso avatar em qualquer espaço da plataforma, não precisa de ser dentro de uma aula, e têm aqui o chat do Fala Connosco. Através desse chat podem, por exemplo, dizer, olha, estou na aula 8, exercício 4, e não está a funcionar. E então a nossa equipa tenta ver e resolver aqui a questão que surgiu. É sempre importante identificarmos qual o erro e em que exercício ou aula estão, para vos conseguirmos ajudar. Novamente, para terminar a aula, temos sempre um quiz com diferentes perguntas sobre o que foi explicado na aula. Caso não saibam que há alguma destas respostas, basta voltarem ao vídeo ou aos jogos, que normalmente está lá sempre a resposta para todas estas questões. Como viram, tentamos sempre aqui seguir mais ou menos a mesma estrutura. Começamos sempre com o vídeo quando há um conceito, vamos buscar diferentes jogos para trabalharmos esse mesmo conceito e terminamos com um quiz. Os jogos em si vão evoluindo para também mostrarem aqui a capacidade que cada um dos jogos pode ter e as diferentes formas que podemos trabalhar cada um dos conceitos. Aqui na aula 11 não vou entrar em muitos detalhes, apenas dizer-vos que apresentamos o conceito de repetições e ciclos, sendo as repetições o número de vezes que nós queremos
que o nosso algoritmo aconteça, e ciclos é então um algoritmo que vai estar a acontecer para sempre, ou então até que alguma condição seja atendida. Para trabalharmos esse conceito, utilizamos o mesmo jogo da aula 8, que é o carro robô, mas trocamos aqui um pouco o jogo. E temos então agora um percurso, que se formos olhar decisamente para este percurso que aqui temos, vamos reparar que existem instruções que se vão repetir um número de vezes, e podemos indicar isso com as repetições. Neste percurso, podemos ver que repetimos 3 vezes o mesmo caminho. Podemos querer fazer primeiro sem repetições, direita, cima, direita, cima, direita e cima novamente. Se eu for experimentar ainda sem as repetições, o jogo vai validar, mas podemos voltar a fazer o exercício e inserir repetições. Isto vai tornar o nosso código mais curto e vai também trabalhar connosco aqui este reconhecimento de padrões, em que eu olho para o caminho que fiz e para o código que criei e vejo quantas vezes é que o mesmo código se repetiu. Neste caso foram 3 vezes, que eu virei para a direita e andei para cima. Depois é importante fecharmos aqui e voltarmos a tocar no chão. Pronto, era aqui o que tinha para vos mostrar nesta parte das aulas, da forma como os jogos também se vão diferenciando. Depois, ainda sobre a plataforma, tem também aqui acesso ao centro de ajuda, onde colocamos diferentes artigos para vos ajudarmos nas diferentes dúvidas que forem surgindo. Algumas fui explicando aqui nesta sessão, mas obviamente que depois dos dias, se calhar, vão voltar a ter essas mesmas dúvidas. Então procurem sempre aqui no centro de ajuda se a vossa dúvida está por cá, se não, têm sempre o chat e podem também enviar-nos uma mensagem. Para hoje, aqui da plataforma, era o que tinha para vos mostrar. Vou agora passar então a palavra à professora Ana. Olá, boa tarde a todos. Eu iniciei a UBO o ano letivo passado e iniciei numa forma de curiosidade. Foi-me apresentado o projeto e disseram, vais-te inscrever, vais ouvir e vais levar para os teus alunos. Eu trabalho numa escola TAPE, os alunos são extremamente carenciados, tiveram o computador, como todos os alunos lá a nível nacional, cedidos pelo Ministério da Educação, mas e agora o que é que fazer com eles? Simplesmente escrever e nós queríamos fazer um bocadinho mais. Eu pessoalmente queria fazer um bocadinho mais com eles. Tínhamos o professor Tico, que também esteve interessado em ajudar-me com o projeto, porque eu não domino muito bem as novas tecnologias. Agora já vou um bocadinho melhor, mas tive muita dificuldade. Gostei muito da apresentação na altura da Leandra, o ano passado, e achei que era muito fácil. E então, toda entusiasmada, vou fazer a formação, porque efetivamente isto é mesmo a minha cara. Posso-vos dizer que a meio da formação eu fiquei um bocadinho aflita com o grau de dificuldade para o 4º ano. E eu assim, bem, se eu estou a ter dificuldade num grau de 4º ano, coitados dos meus alunos, eu acho que eu não vou conseguir fazer isto, nem aqui nem nunca. E ainda pensei em desistir, mas depois achei, não. É uma oportunidade de aprendermos ambos, quer eu como professora, quer eles como alunos, e uma maneira de os motivar nas aulas, uma maneira de tornar tudo mais atrativo, e vendo que desenvolve várias competências do programa, é uma maneira facilitadora de dar as aulas, já com tudo planificado, eu vou aproveitar. Efetivamente, foi muito fácil criar a turma. Eu tenho, apesar de ter um ano único, tenho alunos com mais dificuldade e eu podia criar aulas individuais para eles, uma turma individual para ele, por exemplo, de 1º ano, e os outros uma aula individual de 3º ano. Ou então fazer o tal sistema A2 para se poderem ajudar mutuamente.
E foi o que aconteceu. De início, criei umas aulas mais suaves para os alunos com mais dificuldade. Depois, criei então 2 a 2 para se ajudarem e, entretanto, a oferta TIC, o professor apenas levava para as aulas uns robôs que já estavam programados, eles só tinham que mexer, não tinham que construir nada e era um bocadinho desmotivador. Quase que obriguei o professor a entrar neste projeto, fizemos o projeto juntamente com o professor TIC, o professor TIC ficou de tal maneira entusiasmado que levou para o segundo ciclo, às turmas que ele dava, e o mais engraçado é que depois ele levou para os alunos de 7º, 8º, 9º anos dos profissionais, aqueles os cursos que os alunos têm mais dificuldade, e há alunos dos profissionais, 10º, 11º e 12º, que também fizeram o 5º e 6º ano através da UBU. Com isto, também conseguimos fazer a tal articulação vertical e na minha turma foram os alunos do pré-escolar também fazer 2 ou 3 aulas junto com os meus alunos. Enfim, foi a comunidade Eduardo Gageiro toda, envolve os pais também tiveram curiosidade em saber o que era o projeto UBU, as colegas, e o que é certo é que já me perguntaram se este ano vou continuar a fazer o projeto. Vou, com certeza. Tive muitos proveitos, é de ver que eles conseguiram realizar os exercícios muito mais facilmente que eu demorei imenso tempo, e há sempre aqueles alunos que conseguem no imediato, vão explicar aos outros, cria-se uma relação muito boa e é muito divertido. Façam a formação, não me desmotivem como eu desmotivei com os exercícios que vocês vão fazer, são complicados, mas nós estamos formatados de outra maneira. Os alunos facilmente fazem as coisas. Em relação a alguma dúvida que tenham, é só colocar, não sei se me fiz entender alguma coisa, porque isto é assim tudo muito rápido, não é? Mas espero que vocês fiquem entusiasmados e que consigam aplicar este projeto que é um mundo dentro da sala de aula. Nós não conseguimos, digo-vos já que não conseguimos fazer nem, infelizmente, também por todas as outras aulas que temos, nem uma terça parte, mas conseguimos articular muito bem entre todas as disciplinas. Por isso experimentem que os alunos vão gostar. E os pais, se quiserem, também eles podem fazer como trabalhos de casa. Eu algumas vezes dizia, olha, têm que fazer o exercício 5 e 6, as aulas 5 e 6, foram dadas as aulas, levam o computador para casa e fazem em casa como trabalhos de casa. Uma coisa simples, divertida e que eles faziam rapidamente. Eu em casa via o progresso deles e sabia automaticamente se eles já tinham feito ou não. Simples. Por isso experimentem. Há aqui dúvidas que eu fui lendo, claro. Obviamente dá para quem tem turmas mistas, segundo e terceiro dá perfeitamente para fazerem ao mesmo tempo. Podem até fazer, por exemplo, os segundo com os de terceiro e fazer as aulas de terceiro ano a 2, porque eles depois vão desenvolver, não é assim tão difícil, ou então escolhem efetivamente por colocar os alunos numa aula de segundo ano e de terceiro. Isto no caso de terem turmas mistas. Pronto, estou aberta a questões que possam ter, que possam colocar. É efetivamente muito fácil trabalhar na plataforma. Muito bem, muito obrigada pela partilha. Acho que tiro daí principalmente o experimentem. Exato, às vezes há sempre coisas que nos parecem assim meio assustadoras, mas nada como experimentarmos. Exatamente. E é, como eu digo, uma escola TAPE em que alunos muito carenciados podem usufruir de um programa destes gratuitamente, quer dizer, nem é de olhar para trás. É porque isto vai-lhes dar muitas ferramentas para o futuro. Podem ter a certeza. Muito bem. Entretanto, se tiverem também aqui alguma questão para colocar à professora Ana, estejam à vontade sobre a experiência dela. Aproveitem este momento para colocarem todas as vossas dúvidas. Já vamos então também a este momento de perguntas e respostas. Muito obrigada, Ana, pela estilha. Vou só aqui para os últimos slides que temos.
antes de pegarmos então nas questões que foram fazendo. Lembrar que se ainda não estão inscritos ou têm colegas que acham que faria todo sentido inscreverem-se na plataforma, ainda vão a tempo de o fazer. Tem então aqui o link, caso sejam de escolas públicas, que é links.ubo.io/2023-2024, não, 24 apenas. Temos um link diferente para as escolas públicas nos Açores. Se forem escolas privadas de outras regiões do país ou educadores, devem fazer a inscrição através do ubo.io, mas se forem de escolas públicas, por favor, façam através do link que cá está, ok? Temos visto assim alguns professores perdidos aqui pelo site, mas existe um link correto para fazerem esta vossa inscrição, uma vez que a plataforma do UBO é gratuita para as escolas públicas do continente. Qualquer outra questão que forem tendo ao longo do ano, podem tanto falar connosco através daquele chat que mostrei na plataforma, ou então enviar-lhes aqui um e-mail para olá@ubo.io, ok? Vamos também colocar aqui no chat estes diferentes links para poderem partilhar com outros colegas. Depois desta sessão, seguimos na semana de 9 de outubro com a formação acreditada. Para se inscreverem é através da plataforma, ok? Caso não vos apareça na plataforma por algum motivo, poderão enviar-nos um e-mail, mas se tudo correr bem, irá aparecer-vos um pop-up na plataforma a pedir-vos que indiquem qual a formação que pretendem ter este ano letivo. Depois, ao longo do ano, vamos tendo diferentes tipos de webinars com diferentes temas. Nas próximas quintas-feiras vamos ter 2 webinars com este mesmo tema. Se já participaram deste, não precisam participar nos próximos 2, porque vão ser exatamente o mesmo. Mas óbvio que se tiverem algum colega vosso que queira começar agora a utilizar a UBO e tenha dúvidas, acho que é sempre assim um bom momento para começar com estes webinars. E também aqui reforçar que qualquer dúvida que surja, tanto agora como daqui a um dia, ou então ao longo do ano, podem sempre contactar-nos através do chat que está na plataforma, ou então através do nosso e-mail, olá@ubo.io. Entretanto, este é o momento para irem lançando as vossas questões, tanto sobre a plataforma, ou então aqui sobre a experiência da professora Ana. Podem colocar as questões aqui no chat, no Q&A, e se alguém estiver a assistir pelo Facebook, também podem ir colocando por lá. Temos já aqui a questão da professora Ana Rita, que pergunta, que diz que é a primeira vez que usa a UBO e se é tudo gratuito e se os planos já estão preparados. Então, a utilização da UBO é gratuita para escolas públicas do continente e já têm tudo o nosso currículo planeado para darem as vossas aulas. Portanto, podem ver esse currículo, esse plano, se consigo sair aqui da apresentação, nas diferentes aulas. Têm sempre acesso ao plano de aula. As aulas em si já vêm todas elas preparadas com instruções, soluções, e também recebem, quando fazem uma conta na plataforma, recebem também o nosso plano curricular, que vos dá uma visão mais global de todas as aulas dos diferentes níveis. Por isso, é realmente aqui uma plataforma de pegar e começar a utilizar. Já tem aqui todo o material necessário. Depois, temos aqui mais questões. Da Maria Jardim, para criar uma conta, o aluno tem de ser com um Gmail. Não, os alunos entram com os nomes do utilizador, que são criados automaticamente pela plataforma, assim que vocês criam uma turma. Ou seja, vou só voltar aqui atrás, na página principal. E ficar com o computador um pouco lento. Mas o que acontece é, ao criarem a vossa turma, a plataforma pergunta-vos quantos alunos é que querem, e ao indicarem o número de alunos que querem, é criado então os nomes dos utilizadores de forma automática. Não precisam de ser vocês a indicar-lhes nenhum e-mail, é tudo feito pela plataforma. Tanto o nome do utilizador,
a palavra passe da turma. Temos aqui mais uma questão da Ana Garcia. Se um aluno não terminar uma aula num dado módulo, consegue entrar noutro módulo já aberto para a restante turma? Sim. Ou seja, os alunos não precisam de concluir tecnicamente nenhum módulo, nem uma aula, eles podem ir fazendo consoante o que vocês forem desbloqueando. Não existe aqui uma regra de ele tem de concluir o módulo ou tem de concluir a aula. Enquanto professores, há bocado por acaso não mostrei, mas mostrei sim, têm sempre aqui os resultados por aluno, em cada uma das aulas, que podem carregar e consultar, para verem então se os vossos alunos conseguiram concluir a aula, se lhes falta algum exercício, e assim podem sempre dar-lhes a indicação de, olha, estás na aula 8, se ainda te falta 2 exercícios, termina essas e depois vai avançando. Temos alguns professores também a levantar a mão, não sei se a professora Ana Rita Garcia quer colocar a sua questão aqui na sessão. Sim, podemos colocá-la com som. E o mesmo para a professora Liliana Pinto, que também levantou a mão. Confirmem, por favor, no chat se gostavam de colocar a vossa questão com áudio. Portanto, vi que já não estão. Ok. Vamos à próxima questão, que é: os alunos podem estar em mais do que uma turma na UV. Infelizmente não é possível, cada aluno fica apenas associado a uma turma. Depois temos aqui a questão da professora Aida Esteves. Eu já fiz formação há alguns anos, posso fazer novamente? Sim, pode fazer novamente, até para buscar aqui alguns dos conhecimentos sobre a plataforma. Pode sempre voltar a inscrever-se. E as formações estão disponíveis para nível 1, nível 2 e nível 3, por isso é depois escolherem qual é o nível em que as vossas turmas estão. Se é a primeira vez que estão com a plataforma, devem escolher formação de nível 1. Depois temos aqui a pergunta da professora Virginia Mesquita, se de aulas é para todos os dias e como é o plano de aula. O plano de aula, como há bocado, está associado a cada uma das aulas. Nós sugerimos uma aula por semana ou de 2 em 2 semanas, mas claro que é sempre aqui consoante a realidade das vossas turmas. Vou chegar à pergunta à professora Ana Teixeira: com que probabilidade é que costumava dar as suas aulas? Eu dava as minhas aulas uma vez por semana, sistematicamente no dia de TIC, e depois prolongava mais um bocadinho para eles terem tempo de fazer mais um desafio ou outro, mas era sempre uma vez por semana. Boa. E normalmente utilizava todo esse tempo da aula, sentia que precisava um pouco mais, isto já para responder à pergunta Exato, seguinte. é isso. Eu tinha planeado para 1 hora, com o professor Tico, que era o que ele dava, mas geralmente prolongava-se mais um bocadinho, não era muitas vezes por haver falta de tempo para a aula, pelo contrário, eles queriam era fazer mais. Ok. Eu aproveitava mais meia hora, pronto, está bem, façam lá mais um bocadinho, já que se estão a divertir e a aprender, não há problema. Isso é sempre bom sinal, se os alunos estão a gostar e os professores também. Eles adoram, já porque perguntaram quando é que funciona. começamos este ano, eu já lhe disse, agora tenho que falar novamente com a professora Tic, se não der na aula dela, se ela tiver outro programa para dar e se não quiser fazer comigo o BU, como é óbvio, tem toda a legitimidade em não o fazer, será uma vez por semana também, mas noutro espaço. Okay. Só queria também aqui acrescentar que também sabemos que existem aulas que podem ser um pouco mais complicadas e se calhar nos 45 minutos, 90 minutos que possam ter, poderá não ser o suficiente e não há problema algum. Numa aula seguinte podem a partir daí e continuar aquela mesma aula. São 30 aulas, mas não existe o objetivo de neste ano letivo temos de fazer essas 30 aulas. O importante é que os vossos alunos tenham boas aulas Hugo, ok? E isso poderá levar o tempo que for necessário. Depois temos aqui a questão do Paulo Barbosa, que diz: avisa a minha inscrição, mas como posso confirmar se está tudo correto?
Paulo, se fez a sua inscrição para a plataforma para confirmar que está tudo correto, basta aceder a play.ubo.io. Se conseguir aceder com o seu e-mail e a password que definiu, então estará tudo correto. Pode também carregar no seu perfil e ver se a sua instituição é correta. Os professores vão alterando de escola nos diferentes anos, por isso verifiquem também sempre se estão na escola correta, associada à vossa conta. Mas, em princípio, se consegue entrar corretamente na plataforma e consegue fazer uma turma, acrescentar alunos, é porque está tudo bem. Se houver alguma questão em concreto, enviem-nos um e-mail ou tentem falar connosco através do chat. E nós também podemos fazer essa verificação. Entretanto, se alguém quiser falar por áudio, nós vamos permitir, por isso dizerem-nos e podem colocar aqui uma questão com som. Temos aqui a questão da professora Susana Marcos. O ano passado fiz formação Aprenda a Programar com o Hugo. A formação deste ano é a mesma ou será outra? Então, Susana, se no ano passado fez uma formação de nível 1, este ano pode fazer uma do nível seguinte, que é o nível 2. Ela terá um título diferente. Ok? Depois aqui respondendo à questão da professora Isabel Nascimento, podemos usar a turma do ano passado. Se tem uma turma que utilizaram no ano passado e a turma continua a ser a mesma, com os mesmos alunos, podem manter essa mesma turma. Desta forma, os alunos não perdem os nomes do utilizador, continuam com a turma, basta depois alterarem o nome de turma. Aqui fazem em editar. Imaginemos que tinham terceiro A, passa a ser o quarto A, e podem também alterar o ano de escolaridade. E os alunos começam a partir da aula onde ficaram. E também mantêm os nomes do utilizador. Assim é muito mais fácil, porque eles já decoraram o utilizador que utilizavam para entrar na plataforma, e assim voltam ao novo ano, continuam com a mesma palavra passe, nome do utilizador, e começam a partir da aula onde estavam. Por isso não precisam de apagar as turmas do ano anterior, podem-nas manter, fazem apenas esta alteração. Vão à turma, carregam em opções, editar, alteram o nome e também verificam se o ano de escolaridade é necessário alterar. Depois aqui a questão da mesma professora, podemos inscrever-nos em 2 níveis da formação. Sim, podem inscrever-se tanto para, imaginemos que querem fazer o de nível 1 e nível 2, podem inscrever-se para os 2. Precisa depois de ter atenção caso a turma não calhe no mesmo horário. Okay? Caso calhe, depois por favor informem tanto o formador como depois aqui nós a Google para vos tirarmos de uma das turmas. Caso não calhe e sejam turmas em dias diferentes, aí claro podem fazer as 2 formações. As datas das formações, aqui respondendo à questão do Luís Sousa, vão ser anunciadas em breve, sendo que as formações vão iniciar na semana de 9 de outubro. Mais em breve, quando tivermos informações, vocês vão todos ficar a par. Para a inscrição nestas ações de formação, vai-vos surgir em breve, na plataforma, assim que entrarem, pop-up a indicar que já vamos começar então a fazer estas inscrições para a formação. Escolhem o nível a que querem fazer a formação e depois disso é-vos enviado um e-mail com mais indicações. O que eu vos consigo dizer neste momento é que é a partir de 9 de setembro. Mas não se preocupem, são sempre informados, tanto por e-mail ou pela plataforma. E no caso da Susana, pretendo fazer então as formações do nível 2 e 3. Se têm sim mais questões, vou lembrar que podem também sempre fazer estas questões através do nosso chat. A professora Ana Garcia colocou a mão no ar. Vou então pedir à minha colega que ative o som, para que possa colocar a sua questão. Entretanto, já consegue? Sim. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, estava difícil. Então, o meu nome é Ana Garcia. Boa tarde, novamente. É a minha primeira vez aqui nisto da UBO. Eu ouvi falar através de uns colegas e é muito recente ainda aqui isto na minha cabeça. Okay. Gostei de ouvir a Ana Teixeira, o
o ânimo que deu à coisa, gostei bastante. Eu tenho uma turma de 4º ano e tenho várias perguntas. Ok. E eu não sei se me vou lembrar de todas, mas gostaria de frequentar a formação. Não sei se o nível 1, se o nível 2, eu não faço ideia. Os meus alunos já costumam levar computador todas as semanas, por norma, ou pelo menos de 15 em 15 dias. Mas eu não sei fazer nada disto de programação, nem de computação, não faço ideia. Como é que eu posso garantir o meu nome na formação e em qual delas, em primeiro lugar? Ok. Então, quando aparecer na plataforma a indicação para se inscrever, e nós se calhar também enviamos um e-mail a avisar que já está disponível na plataforma, vai escolher a formação de nível 1, ok? Que é esta formação iniciante, que é para as primeiras aulas que tem na plataforma. A partir daí já fica automaticamente inscrita na plataforma, na formação, peço desculpa, e passado um dia ou dois recebe então mais informações sobre a formação. Então, Mas assim que seleciona. Diga. Basta fazer, desculpa, houve aqui uma interrupção e eu não consegui ouvir bem, desculpa. Estava a dizer que basta, quando tivermos essa indicação na plataforma para se inscrever, basta selecionar o nível 1 e a partir daí está automaticamente inscrita na formação. Muito bem, através do e-mail. Enviamos primeiro, se calhar vamos enviar-vos a todos uma indicação de que já está disponível na plataforma, depois a Ana entra na plataforma e escolhe nível 1. Mas na plataforma, e peço desculpa, entro na plataforma, aquilo que eu estou a ver neste momento ou não? Não, ou seja, agora não temos essa informação disponível. Quando ela estiver disponível, vai-vos aparecer aqui uma mensagem e essa mensagem vai-vos perguntar se pretendem inscrever-se na formação. E depois vão ter sido 3 opções, uma a dizer nível 1, nível 2, nível 3. E a Ana vai selecionar a que diz nível 1. Ok, no play.ubo.io. Exato, sim. Muito bem. Há pouco eu estava a perguntar aqui numa das perguntas, os alunos que há vários módulos com o cadeado e a Leandra disse que só quando nós desbloqueamos é que um aluno consegue ter acesso àquele módulo, certo? Há vários exercícios dentro de cada módulo e vários quizzes. Quando nós apresentamos uma aula, nós devemos fazer o exercício 1, o 2, o 3, o 4 e depois ir a cada um dos quizzes, ou fazemos exercício 1, quiz 1, exercício 2, quiz 2? Então, não existe uma forma correta. A Ana pode fazer da melhor forma que achar para a sua turma, até porque temos diferentes turmas, com diferentes níveis de aprendizagem. Para as primeiras aulas, o que eu sugiro é assim, uma aula mais acompanhada por si, em que, por exemplo, vamos aqui ver o exemplo desta, em que tem o primeiro vídeo, se tiver um projetor, apresenta o vídeo aos seus alunos, fala primeiro da plataforma, explica-lhes como é que eles entram também na plataforma em si, e depois eles têm o primeiro exercício. Pode, por exemplo, explicar-lhes como é que o exercício funciona e depois deixar-lhes fazer o exercício. Se começar a ver que é um jogo em que eles têm muitas dificuldades, então podem ir fazendo com eles exercício a exercício. Assim eles vão sentindo também mais confiantes para irem fazendo. Se não, por exemplo, este aqui acho que é um jogo simples, em que pode apenas explicar o primeiro, como eu fiz aqui, e deixa os outros para eles irem fazendo sozinhos. Até porque também disse aqui que eles já costumam levar o computador, então já vou ter aqui mais destreza no computador em si. Por isso, se calhar não vou ter tantas dificuldades como alunos que nunca mexeram num computador. E o mesmo com o quiz. Pode primeiro, se calhar, explicar como é que o quiz funciona e onde é que eles têm de carregar, e depois deixá-los fazer os seguintes. E, se não me engano, os seus alunos são de 4º ano, certo? Sim. Ok, então aí também se calhar não vão ter dificuldade na leitura e na interpretação das perguntas. Por exemplo, são alunos de 1º ano, nós aí já dizemos aos professores se calhar, leiam todas as perguntas com eles, que é para percebermos que os alunos ainda não sabem ler ou estão a aprender a ler. Não, sim, hoje em dia temos um 4º ano, mas dentro do 4º ano, ou dentro dos 4º anos, ou de qualquer outro ano, há vários anos. É aquilo que a Ana Teixeira estava a dizer isso. Pronto, então, o que podemos fazer e que as crianças, se já estiverem mais autónomas, é cada um segue-se pelos exercícios, ou seja, há 1, o 2, o 3 e o 4, como eu estou a ver agora, e depois eles sozinhos vão para os quizzes no fim. Pode ser esta metodologia, porque o quiz 1 não está relacionado com o exercício 1. Não, ele normalmente pode estar ou relacionado com o vídeo ou com o jogo, mas é a ver com o tema da aula. Ok. A outra questão é, há pouco disse que, e acho que é mais fácil para meninos pequeninos, ter sempre a mesma palavra passe e ele não dar hipótese de as mudarem.
porque muitos deles vão perdê-las, eles vão mudá-las porque acham giro, e depois, de certeza, o que vai acontecer é que as vão perder. Como é que é essa parte? Porque foi tão rápida, a Leandra, que eu não vi nada. Ok. Então, aqui tem, nesta parte de editar alunos, tem acesso à palavra passe da turma. E ela é a mesma para todos. Onde é que foi o editar alunos? Foi buscá-la onde? Espera, vou mostrar novamente. Então, esta é a turma, que estávamos a ver há pouco. E depois temos aqui o botão de editar alunos. Ok. Ok? Carrega neste botão. Ele agora não está a querer abrir. Mas ainda fica com a internet lenta. Vamos tentar agora. Carrego em editar alunos. Não está a dar, mas entretanto eu coloco outra questão. Aquele foca, Ok. claro, isto são nomes atribuídos pela própria plataforma. Sim, automaticamente diz, quero 10 alunos na minha turma. Nós criamos automaticamente estes nomes do utilizador. Nesta página de editar alunos tem então acesso à palavra passe da turma. E esta é a mesma para todos os alunos. Em princípio, se não lhes disser que eles podem alterar a palavra passe, eles têm que estar à procura para descobrir onde é que isso seria. E vão só utilizar esta. Mas Ok. há alguns que são muito espevitados e vão andar à Ok. procura. Então, mas eu quero bloquear. Como é que eu consigo bloquear? Isso nós não permitimos esse bloqueio. O que pode fazer é, se ele, entretanto, o aluno, imaginemos, altera a palavra passe, em alguma aula esquece da palavra passe que tinha, a Ana consegue recuperar para a que é a original. Carrega, por exemplo, e tem aqui o botão de expor palavra passe. E ele vai ser a palavra passe da turma. Ok, isso é bom. Okay? Mas não existe forma de bloquear. É claro que não vamos ter sempre aqui uma Leandra para nos ajudar, e há coisas que vamos nos esquecer, e se calhar a Ana Teixeira, muitas das vezes, se calhar também precisava, digo eu, não faço a mínima ideia. Eu a essa posso responder perfeitamente, porque eu também percebo perfeitamente a colega, porque foi assim que eu iniciei. Felizmente a plataforma é muito intuitiva, é muito fácil. A colega primeiro faz a formação de nível 1. Eu também saí daqui com estas dúvidas todas. A formação de nível 1 explica tudo. E é muito facilitadora esta plataforma. Para nós, para mim, que eu também não pescava nada disto, foi muito fácil eu trabalhar com esta plataforma. Obviamente que tinha dúvidas, mas também por mail facilmente foram todas dissipadas e sem problemas nenhums. A colega não stresse, faça a formação primeiro e vá de ânimo assim leve. Vai sentir dificuldades na formação, porque estou a ver que é como eu, mas depois vai ganhar muito com a sua turma. Eu, pessoalmente, em termos da palavra passe, criei uma só para os meus alunos, uma igual para todos, não daquelas, mas que fosse fácil de memorizar. Por exemplo, eu pus até a palavra 2022, foi a palavra passe que eu escolhi, alterei tudo. É muito simples de utilizar a plataforma. Depois a colega vai ver, fazendo a formação com calma, depois de iniciar com a turma, vai ver que consegue fazer tudo. Se não conseguir, é como a Leandra está a dizer, eles estão sempre atentos às nossas dificuldades e respondem muito rapidamente. Está bem, colega? Ok, ao longo do ano. Ao longo do ano, estamos sempre presentes. Sim, ao longo do ano, sempre. Mesmo quando estão de férias, nós estamos por cá. Era o que eu ia Mas dizer. eu isso não chateei, das férias não chateei. Pois. Mas ia dizer que a Leandra está aqui neste momento no webinar, mas depois também estou presente aqui neste chat que fala connosco, ou caso nos enviem um e-mail, nós estamos sempre presentes. Precisamos é que vocês nos façam questões, está bem? Muito bem. Uma última questão que é para vos deixar. Os alunos, quando estão ou em casa ou na própria sala, cá aqueles mais despachados e que não conseguiram atingir o nível que queriam no tempo que queriam, por exemplo, é possível repetir e melhorar a pontuação? Sim, eles podem repetir, ou seja, todos os jogos permitem voltar a fazer novamente, e eles aí conseguem uma melhor pontuação. Por exemplo, imaginemos no quiz, falharam uma ou duas questões, eles podem repetir a questão que falharam e melhorar, e o mesmo para os jogos. Muito bem. Obrigada. Eu tinha muitas outras questões, mas vou deixá-las então.
Então, depois eu fico à espera de um e-mail ou de uma mensagem ali no chat seu, está bem? Sim, muito obrigada. Dá vontade. Ok, vamos então aqui às outras questões, e obrigada pela participação aqui da professora Ana Rita. Já coloquei estas questões todas. Já? Ok. Depois temos aqui a questão da professora Maria Jardim, que diz se devemos gerar cartões de palavra-passe para cada aluno ou não. Quando vão a editar alunos e carregam em gerar cartões de palavra-passe, ele vai-vos gerar para todos os vossos alunos, ou seja, não vai ser algo individual. É um PDF para todos os vossos alunos e depois entregam a cada um. Respondendo à questão da professora Chute Pereira, as tarefas são adaptadas a cada um dos anos escolares. Como mostrei de início, nós temos variantes do nosso currículo, o que nos permite adaptar o currículo para cada um dos anos. Okay? Temos sempre em atenção que um primeiro ano tem certas competências e um sexto ano vai ter competências diferentes. Respondendo à questão aqui do Orlando, nós não temos projetos livres muito específicos em termos de disciplinas específicas. Vamos lançando alguns temas de projetos que eles podem criar livremente, mas o próprio professor pode também sugerir algum tema. Por exemplo, imaginemos que o tema deste ano da vossa escola é a proteção dos oceanos, então podem sugerir aos vossos alunos para criarem um projeto nesse sentido. Sobre o segundo ciclo, temos vários professores a utilizar o UBO no segundo ciclo, vão também fazendo as aulas, como aqui foi mostrando, da plataforma. Se os alunos já estão assim mais adaptados para utilizar a ferramenta de programação, também avançam mais rapidamente para essa ferramenta, ou então vão fazendo as nossas aulas de forma linear e também passando por alguns desafios. Sim, acho que não sei se mostrei aqui este slide, mas claro, passei. Para utilizarem a plataforma precisam ter acesso a um computador ou a um tablet e ele precisa de estar ligado à internet. Como sabemos que às vezes a internet é uma questão nas escolas e está a ser agora também aqui, temos também aquelas atividades offline, como vos mostrei, na área dos desafios. Podem também sempre realizar com os vossos alunos. Não se esqueçam que todas essas questões e muitas mais outras, sabemos que estão agora a começar e que existem muitas questões, por favor vão-nos lançando essas questões, tanto aqui nos webinars, podem enviar-nos um e-mail ou falar connosco através do chat. Nós sabemos que está a correr bem quando vocês colocam questões. De lembrar então que em breve vai surgir-vos aqui na plataforma um pop-up, sempre que entrarem, a primeira vez que entrarem vai-vos aparecer aqui um pop-up a indicar a formação, não vai ser já, mas quando tivermos assim uma data mais precisa também vos informamos. Nessa altura selecionam então a formação que querem ter, de lembrar que novos professores devem escolher a formação de nível 1. Não vos vai aparecer hoje, ok? Entretanto, vão experimentando a plataforma, vão-nos colocando aqui mais dúvidas. Entretanto, vamos ter aqui de terminar a sessão. De recordar que nas próximas 2 quintas-feiras vamos ter mais webinars, exatamente com este mesmo tema. Até se quiserem vir só para esta parte de tirar mais dúvidas, estejam à vontade para participar. Se tiverem outros colegas que também vão agora iniciar o uso da UBO, convidem-nos para participarem destes webinars, são sempre úteis. E pronto, e vamos falando. Muito obrigada. E muito obrigada à professora Ana por ter aqui partilhado o seu feedback e a sua experiência com a plataforma. Muito obrigada. E parabéns novamente pelo prémio. Obrigada, muito obrigada a todos por terem assistido. Por favor, continuem, vocês vão ver que efetivamente é uma plataforma espetacular que faz com que os alunos criem competências que irão ser desenvolvidas até mais à frente, mas que vão efetivamente ter um bom raciocínio, uma boa desenvoltura a nível escolar e pela minha parte adorei, vou fazer agora o nível 2, a formação e depois o nível 3
E vamos lá ver, e este ano vai correr bem melhor, com certeza, porque o início foi muito atribulado, é verdade, mas depois continuou muito bem, muito bem. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos e força, e um bom ano letivo. Obrigada. Sim.